estarmos na casa de Deus, como dizia Davi, não há lugar melhor, né? De estarmos, pois aqui o Senhor, com a sua presença, completa tudo em nós, né? Graças a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vamos ler um único versículo, que já é suficiente para a nossa reflexão desta noite. Nós vamos estar iniciando hoje uma série de mensagens sobre os perigos da oração, aliás, os inimigos da oração, e vamos falar hoje do primeiro inimigo, a carne como sendo o inimigo da oração. Nós vamos estar baseando em Mateus 26, 41, as palavras do nosso mestre, que nos aconselha a respeito da oração. Mateus 26, versículo 41. Quem já achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor assim nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, amém. Glórias a Deus por tudo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, bendito, nós nos pomos diante de Ti, Senhor, com toda a convicção de que a Tua palavra estará fortalecendo a nossa fé, e que ela, nesta noite, mais uma vez, atingirá os corações, os quais o Senhor deseja atingir, a fim de que sejam agraciados pela Tua palavra, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor nos deu saúde para chegar até a Tua casa. Estamos reunidos na Tua santa presença, Pai, e louvando, orando, e agora ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor venha nos inspirar, nos guiar, Pai Santo. Não nos deixe a mercê dos nossos próprios pensamentos, mas nos guia, Pai, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo, nos dando assim um entendimento correto da Tua palavra e se fortalecendo no alimento do alto. Pedimos que o Senhor esteja presente aqui, falando ao Teu povo, que eu seja um mero canal, Senhor, que leve a Tua palavra, mas o Senhor esteja tendo toda a predominância aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, sem sombra de dúvida, a carne é um dos grandes inimigos da oração. A gente vai listar e vai encontrar vários inimigos quando se fala e se trata de orar. Mas, dentre todos os inimigos que a oração tem como oposição, a carne, ela se destaca. A nossa carne, a carne que eu quero aqui falar nesta noite, não é meramente o nosso corpo físico, mas a nossa natureza, né? Nosso eu, aquilo que está dentro de nós, né? Que também a Bíblia trata isso como sendo a carne, né? O domínio do eu na nossa vida. E diante desta oposição, a carne ela dificulta, né, a nossa vida de oração, ela pesa, ela torna a vida de oração uma vida muito desafiadora, porque ao orarmos a gente contraria a carne, ao orarmos a gente vai contra algo que não quer orar, né? Muitos oram e oram por um instante, oram por um tanto e logo cessam de orar, porque a carne, como diz aqui o texto, ela é fraca. Tudo que se refere a questões espirituais, nossa carne ela é limitada, ela é fraca. Queridos irmãos, aqui está uma passagem onde Jesus está naquele momento muito difícil. Ele está no Getsemane, ele está em uma profunda tristeza e agonia e angústia. Ele está, nas palavras do próprio Jesus, profundamente triste até a morte. As descrições que ele coloca para nós, para a gente sentir o quão difícil é esse momento de Jesus. É um momento de muita dificuldade dele, talvez o mais intenso momento de dificuldade, porque como homem ele ali chega a suar sangue, a transpirar sangue, o grau de peso, de preocupação, de ansiedade, de estresse que está sobre Jesus aqui é muito intenso.
E é nesse momento que nós vamos entender como Jesus lida com a oração. Justamente nesse momento de grande desafio para ele, ele vai usar a oração aqui de uma forma que isso nos ajuda também a vencer, a lidar com a nossa carne com respeito à oração. Nós vamos ver Jesus aqui orando uma vez, duas, três. Ele se alonga em orar. A mesma oração é feita. Nós já pregamos sobre isso no vídeo passado aqui. E Jesus ora, mas no final ele está ali confortado, termina de orar, né? Ele fica realmente pronto para o que vai vir a seguir. Nós vamos compreender um pouquinho o que está acontecendo aqui antes, durante e depois desse momento de Jesus. E baseado nesse momento, nós vamos tirar algumas questões que possam servir, pensar em algumas questões que sirvam para a nossa edificação concernente à nossa vida de oração. Amém. Ao longo da igreja, do caminho, da trajetória cristã, a gente encontra irmãos se queixando que quando vai orar, dói o joelho, né? Dói as pernas, né? Dá sono, né? O cansaço pesa, né? Quando você se apercebe, já está pensando em outra coisa, não consegue mais orar, as palavras faltam, né? Há uma série de problemas. Então isso tudo mostra que a nossa carne, a nossa conjuntura humana, ela não é benéfica, ela não contribui quando se trata de orar. Então, aqui nós vamos ver o nosso mestre orando. Ele vai nos dar um exemplo glorioso de como orar nesses momentos intensos, de grande peso, de grande dificuldade. E está também com Jesus os discípulos, né? Alguns deles estão aqui com Jesus orando, e é com eles também que nós vamos aprender também algumas coisas com respeito à nossa carne, porque a nossa carne ela é bem dada, né, ao conforto. Nós somos muito dados àquilo que é cômodo a nós, aquilo que traz um certo comodismo, né, um certo conforto. E a nossa carne não gosta de ser de maneira nenhuma, vamos dizer assim, perturbada em nada, né? Há muitos de nós que se incomodam com coisas bem bestas, né? Que dá para passar, mas as pessoas não se acostumam a suportar muito, né? Quando começa alguma coisinha incomodar, isso já é suficiente para tirar a paz. Mas vamos ver aqui como é que essa carne que nós temos que lidar com ela e passar por cima dela para poder orar e orar de fato, porque a oração indiscutivelmente é algo necessário. Precisa orar. Se você é um crente preguiçoso, um crente sonolento, um crente muito cômodo, você de fato precisa lidar com a sua carne e aprender a lidar com ela, a fim de que a gente possa estar vivendo e cultivando uma vida de oração. A primeira questão que eu quero levantar aqui para os irmãos, nas palavras do nosso Senhor, Ele manda a gente orar e vigiar, para que não entreis ou não caiais em tentação, porque o Espírito, na verdade, está pronto, o Espírito sempre está pronto, mas a carne é fraca. Ele se refere à carne, nosso corpo, a nossa conjuntura espiritual, física e também a alma do homem, muitas vezes por ser essa natureza pecaminosa. Então, em primeira instância, que a gente percebe que na nossa carne, ela é inimiga da oração, porque ela tem uma natureza pecaminosa. Ela tem em si essa natureza, essa conjuntura que é própria do pecado. E tudo que é próprio do pecado, ou proveniente do pecado, meus irmãos, é algo que não nos faz se lidar bem com as coisas espirituais. A carne, então, ela não gosta de orar, ela não gosta de ter momentos com Deus em leituras da palavra, de algo edificante, nada que condiga com aquilo que seja espiritual, e muito menos o jejum. A gente não gosta de ficar com fome, a gente não gosta de ficar sacrificando o nosso corpo. Então a nossa carne, em primeiro lugar, ela é inimiga da oração, porque ela tem uma natureza pecaminosa. Por ser natureza pecaminosa, ela se torna fraca, impotente para as coisas espirituais. Em vez de que a gente assim discipline
mesmo que a gente já coloque ela em controle, em domínio, porém, ela é fraca para as coisas espirituais. Assim como o pecado nos afastou da presença de Deus, a nossa natureza também insiste em fugir de tudo que nos leve para a presença do Senhor, perto de Deus. O exemplo de Caim, diz a Bíblia lá que Caim, ele fugiu da presença do Senhor, saiu da presença do Senhor, e quanto mais distante de Deus ele estivesse, melhor era para ele. A nossa vontade natural nunca é orar. O homem natural não vê a oração como uma coisa proveitosa. Em muitos momentos a sensação que a gente tem é que a gente está perdendo tempo. A gente está ali parado, sem fazer nada, está orando. E a sensação que muitas vezes nos vem é que estamos perdendo o nosso tempo. O que Jesus está dizendo que a carne é fraca é que ela é inapta para qualquer disciplina espiritual. Há de se travar uma grande luta para você conseguir, dominar a sua carne e assim orar, praticar e disciplinar ela em prática de coisas espirituais. Jesus convida seus amigos a orar, mesmo sabendo que eles estão cansados, mesmo sabendo que eles estão exaustos, eles estão vindo de uma santa ceia, saíram da santa ceia, vieram para o jardim, é tarde da noite, eles naturalmente querem dormir, mas Jesus os chama para orar. Se a oração é a maior arma que o crente tem aqui, não há como pensar num cristão sem oração. Mesmo assim, Jesus convida a gente a orar, mesmo com disposição carnal, mesmo com sono, Jesus convida seus amigos a estarem em oração. Até porque o momento que está sendo passado aqui é um momento muito delicado e Jesus chama os seus discípulos para orar e insiste que eles continuem orando junto com ele. Jesus insiste que os discípulos estejam orando com o Senhor vai atender um pouco mais, ora e volta para ver os discípulos como estão. E eles estão dormindo. E assim vai se repetir 3 vezes. Mas Jesus chama pessoas fracas para orar, meus irmãos, sabendo que esse é o único meio de fortalecê-las. Jesus ele sempre chama, nos convida a orar, porque ele sabe que o meio mais provável de a gente ser vitorioso é através da oração. Amém. Por isso o Senhor muitas vezes chama os discípulos, mesmo não estando cansados, estando também sem condições de estar orando, muito menos vigiando, mas Jesus o exorta a orar, chama a orar, mesmo sabendo que esses homens têm uma natureza pecaminosa, mesmo sabendo que esses homens estão ali fadados ao cansaço, não estão prazerosamente ali orando com o Senhor, mas o Senhor deixa o convite e o chama insistentemente à oração. Amém? Eu aprendo aqui que a carne ela é inimiga da oração por causa da sua natureza, por causa que nela contém a semente do pecado e que a gente precisa lutar contra isso sempre, passar por cima disso para poder chegar e ter momentos de oração. Você já pensou quantas vezes nós já perdemos de estar com Deus em oração por causa da nossa carne? Já pensou quantas bênçãos o Senhor já deveria ter nos dado, mas a gente por causa da nossa carne se deteve, adiou, cancelou aquele momento e foi embora e esqueceu e não orou. E eu estou falando daquela oração de almoço, de jantar, de orar pela comida, de você orar de manhã orar. Estou falando de você estar tendo momentos sós com o Senhor. A nossa carne ela tem essa natureza pecaminosa que nos chama para estarmos distante das coisas de Deus. E nós, uma vez que temos agora a presença do Senhor e Ele nos convida a orar, vale a pena atender o convite do Senhor. Mas por natureza a carne é inimiga da oração. Você para orar vai ter que ser um grande esforço. Então que Deus nos faça orar até que de fato comecemos a orar. Em segundo lugar,
A nossa carne é inimiga da oração, meus irmãos, de acordo com aqui com o texto, mas devemos forçá-la a orar, por uma razão, porque provas maiores virão. Jesus está orando, Jesus insiste que os discípulos orem, porque Jesus sabe que momentos mais difíceis sucederão. Jesus sabe que o que vai acontecer depois é mais pesado do que está acontecendo ali. Por enquanto, a agonia está só com o mestre. Ele sente tristeza, ele sente depressão, ele sente angústia em sua alma. Porém, o que virá depois vai se estender a todos que estão com ele. Jesus insiste que os discípulos orem, mesmo estando exaustos carnalmente, fisicamente, porque Jesus sabe que eles precisam adquirir mais poder para suportar o que vai vir à frente, que é mais pesado. Meus irmãos, a jornada do cristão, nós sempre precisamos avançar, nós sempre precisamos progredir, e Deus sabe disso, e Ele nos convida sempre a olhar para o futuro. Quando a gente ora aqui hoje, essa oração serve para agora e para depois, visando o nosso fortalecimento para o que virá. E Jesus sabe que para a gente chegar lá no futuro, para a gente chegar lá na frente e avançar, a gente precisa de oração. Então Ele vai insistir com os discípulos: vocês precisam orar comigo, orem comigo, vigiem comigo pelo menos 1 hora de oração. Deus determina, queridos irmãos, que a oração seja o meio que nos amadureça e nos fortaleça para suportar o que vai vir à frente. Imagina uma grande luta pegar um crente que não tem oração em um dia. Ele desaba, ele não suporta, queridos. Nós precisamos de estar orando, porque à frente de nós sempre virão dias de mais desafio. A oração vai nos impulsionar para frente, nos dar força, estratégia, visão nova. Ela vai trazer ousadia para a gente enfrentar os obstáculos. Se a gente não ora, as lutas se tornam muito mais pesadas do que deveriam ser. Eles oravam muito porque tinham consciência do tamanho da sua luta, da sua opção que ele ia enfrentar. E Ele nos ensina a orar de acordo com os tamanhos das nossas lutas. Está aí a razão porque Jesus orava tanto, né? Porque a luta de Jesus, a missão de Jesus, era muito grande. A importância de um desafio muito grande. Então Jesus chama para orar, não somente para fortalecer a ele, mas também para fortalecer quem estava com ele. E ele entende que a oração é fonte de poder para enfrentar os desafios, para, se prontificar diante das dificuldades que surgem na obra do Senhor. E nos desafia a orar. Imagina Jesus olhando para Pedro desmaiando de sono, e acordando Pedro, dizendo: Pedro, vamos orar. Nós precisamos orar agora, não dá para adiar para depois. Jesus ensina os discípulos a orar hoje para estar de pé. Amém. Orar em fraqueza hoje para que possamos estar fortes amanhã diante da próxima provação. Por isso, antes de vir qualquer situação difícil, a palavra do Senhor diz que Ele primeiro que desperta os seus servos para orar. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter se revelado os seus segredos aos seus servos e profetas antes que venha algum mal. Não estou entendendo? Porque Deus insiste tanto que a gente ora. Porque sempre que virá na frente é maior do que o que já veio. Se a vida cristã é marcada por avanços e crescimentos, as lutas também. Por isso que você precisa orar cada vez mais um pouquinho, porque se você orar o mesmo tanto que orava 10 anos atrás, nesse tempo de hoje, você não vai conseguir vencer. Tem que orar mais. E há de se reconhecer que há momentos na nossa vida que a gente tem que dobrar o nosso devocional, orar não só uma vez ao dia, mas 2, triplicar, orar 3, se entregar à oração em mais e mais momentos.
porque são aqueles momentos que vão nos revigorar, para a gente estar apto, fortalecido do Senhor, para suportar o que estamos enfrentando, que vai vir. Amém? Amém. Jesus chama o povo de Deus a orar, chama os discípulos a orar, porque isso vai nutri-los, fortalecê-los, para enfrentar as provas que ainda vão chegar. Amém, igreja? Amém. Me lembro que meu pai conta que ele vinha do Rio de Janeiro num ônibus. Ele disse, uma certa tanto ali em Minas Gerais, o Senhor incomodou ele para orar. E ele começou a orar, sem saber pelo que estava orando, mas começou a orar, pedir a Deus que Deus guardasse, protegesse, abençoasse a volta, a viagem longa de 3 dias de ônibus. E logo à frente, na próxima curva, tinha um ônibus capotado. Muita gente morta e ferida. E o Espírito Santo falou no seu coração, era para ser o seu ônibus. Mas você orou. Quando nós oramos, o Senhor nos prepara para o que vem na frente. Amém. Glória. Quando nós insistimos em não orar, nós ficamos descobertos do poder, da graça de Deus que poder está sobre nós. Por isso, é importante que vençamos a carne nossa, a carne em si, e comecemos a orar. Porque com certeza coisas maiores virão para nos desafiar e para nos provar. Por isso que Jesus insiste em dizer aos discípulos, vamos orar. Nas 3 vezes que ele foi orar, ele insistiu em acordar os discípulos de novo, com a esperança que eles viessem orar com ele. Meus irmãos, quando nós não oramos naturalmente, nos tornamos mais carnais. Nos tornamos mais fracos. Em terceiro lugar, queridos, a nossa carne é inimiga da oração. Mas devemos forçar a orar, porque todas as ações são reduzidas a pecado se não orarmos. Presta atenção. Quanto menos oração, mais o pecado acha brecha para entrar na sua vida. Com liberdade e permissão sua. Crente sem oração, o pecado não pede nem licença para entrar. O pecado entra, sai, entra, sai. O livre tráfego, o livre acesso. Quando a gente ora, geralmente o Espírito Santo nos torna mais sensíveis às coisas que não agradam a Deus. E você vai se tornando um crente mais vigilante, mais atento, que a oração provoca isso em você. Quando não oramos, naturalmente nós nos tornamos mais carnais. E daí para frente a nossa inclinação sempre será cada vez mais para o pecado. Por mais que você queira fugir do pecado, sem oração gera carnalidade, e a carnalidade naturalmente nos inclina para o pecado. Daí porque muitos crentes, em situações simples, em situações banais, estão caindo em pecado. Por coisas bobas, porque não têm cultivado uma vida de oração. Em Romanos 8, versículo 5 a 8, o Santo Apóstolo Paulo escreve assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E essa foi a reação dos discípulos. Se entregaram à carne no sentido de entregar-se ao sono. Observe que o comportamento dos discípulos é carnal. Porque quando chega os soldados para prender Jesus após a oração do Getsemane, eles reagem com violência, eles reagem com força. E isso são reações carnais.
Eles estavam avisados naquele momento, foram preparados para aquele momento, foram convidados a orar para aquele momento. Mas observe, quando chegam os soldados, Pedro toma uma espada e ele vai tentar resolver as coisas com a força do braço. Quando não oramos, nós não confiamos na oração. A reação dos discípulos diante da prisão de Jesus foi uma reação de pessoas carnais. Jesus precisou contê-los e dizer lá para ele: olha, guarda a tua espada. Jesus precisou fazer um milagre, colocou a orelha do soldado de volta no lugar lá. Porque os discípulos estavam reagindo de forma carnal. E sem oração, os discípulos vão tendo sinais de carnalidade à frente. Um nega Jesus. Outros vão embora, fogem desesperados. Momentos antes, dias antes, tinham jurado morrer com Jesus, estar ao lado do Senhor, para o que deve é. Agem carnalmente. A vida sem oração gera carnalidade. E essa carnalidade, meus irmãos, gera pecado. E como diz o texto aqui de Romanos 8, o pecado gera a morte. Nós precisamos então olhar a nossa carne com muito cuidado. E se deixarmos a nossa carne dominar as nossas vidas e não orarmos, então as coisas da nossa vida, ações, práticas, começam a se reduzir ao pecado, começam a se reduzir à facilitação daquilo que é carnal. E aí nós somos pegados em uma situação muito mortal. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Oração é uma questão de vida ou morte. Se você orar, você vive. Se você não orar, você vai morrer. Não encare a oração como sendo um paliativo, uma opção. Você tem que orar. Pouco ou muito, você precisa orar. Se deixar alguém, um cristão sem oração por muito tempo, ele vai morrendo. A oração é a respiração da alma que mantém a gente vivo diante de Deus. Quando nós oramos, nós sentimos que Deus sempre nos conforta. Sempre vem ao nosso encontro. A igreja tem que encarar a oração como uma questão de vida ou morte. Uma questão de força ou fraqueza. Ou você quer viver na excelência ou na mediocridade. Você tem que escolher. Muitos de nós estamos agindo como crianças porque não oramos. A oração amadurece a gente, torna a gente mais maduro. Porque um que conversa com sábio se torna a palavra de Deus. Conversar com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Amém, glória a Jesus. Em quarto lugar, queridos, a carne é inimiga da oração, mas devemos forçar a orar, porque através da oração nós experimentaremos vencer as mais fortes batalhas que a gente tem. Se teremos que vencer batalhas, grandes batalhas, essas serão vencidas através da oração, como fez Jesus. Jesus não abriu mão da oração, orou. Quanto mais profundo em tristeza ele se encontrava, mais ele orava. E observe que Jesus coloca tudo isso nas mãos do Pai. Nas mãos do Pai. Ele entrega ao Pai a sua oração, a sua necessidade, o seu peso. Ele ora insistentemente, como é próprio de orarmos. Orarmos até o Senhor nos responder. Aleluia, glória. Se oramos mesmo contrariando nossa carne, a gente verá a mão de Deus. E Deus virá e nos dará a vitória e nos mostrará o poder da sua mão. 1 João 3, versículo 22 diz: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E os irmãos Jesus, ao orar no Getsemane, ele estava pedindo algo ao Pai, que era impossível do Senhor dizer sim. O Pai não podia dizer sim de jeito nenhum. Jesus estava pedindo para que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice, evitasse ele beber aquele cálice. E o Pai não tinha como fazer isso,
O pai tinha que fazer Jesus beber aquele cálice. Era um pedido inegociável. Mas Jesus ora e ora 3 vezes, insistentemente. O que a gente percebe é que quando ele termina de orar a 3ª vez, Jesus se encontra tranquilo, já não está mais suando sangue, ele está assegurado, preparado, fortalecido para o mal que vai começar ali para frente. E através da oração, Jesus vai estar se fortalecendo, se revestindo para afrontar o mal e combater o mal com ousadia. Jesus não fraqueja, ele vai até o fim, ele enfrenta os inimigos que estão ali sobre ele, mas ele sai dali, daquela oração, de maneira vitoriosa. E são aquelas orações de Getsemane que vai dar a Jesus força para ir à cruz, ser preso, ser crucificado e sofrer tudo o que precisávamos passar e sofrer para nos dar a vitória. É aquela oração que ele faz no Getsemane que vai lhe capacitar e revestir. A reação de Jesus é totalmente contrária à reação dos discípulos. A reação dos discípulos é carnal, é violenta, é na força do braço, é fugindo, é o medo. A reação de Jesus é uma reação tranquila, coloca as coisas no lugar, deixa-se o plano de Deus seguir segundo o seu curso determinado. Amém? A igreja é desafiada a orar, mesmo contrariando a nossa carne, meus irmãos. A gente precisa se revestir de poder para vencer as mais duras provas e que virão sobre nós. Somos compelidos pelo Espírito Santo, mesmo diante do sono, do sofrimento, da fraqueza, da preguiça, do cansaço. Nós temos que orar sem hesitar, porque só assim a gente conseguirá desfrutar de uma vida confiável e segura e vitoriosa na presença de Deus. Amém? Amém. O Getsemane é lugar de dor, é lugar de agonia, é lugar de pessoas que estão cochilando, não conseguem vigiar, estão se atendo às necessidades físicas e carnais, porém também é um lugar onde Jesus nos ensina que se nesses momentos a gente orar, isso nos dará um grande suporte para a gente encarar esses momentos de maneira bem diferente, bem vitoriosa. Jesus não sai do Getsemane derrotado, ele sai do Getsemane vitorioso. Quando os soldados chegam para prendê-lo, ele prontamente deixa os soldados o prender, o levarem, porque ele sabe que tudo está supervisionado com os cuidados do Pai. Quando nós oramos, nós andamos tranquilos. Eu estava andando com o Uber ontem e me falando, pastor, quando eu saio de casa de manhã, eu digo, Senhor, tanto teus anjos no lado do meu carro. E qualquer chamada que der aqueles aplicativos, eu vou. Para onde chamar, eu vou. O lugar assim, eu sei que é perigoso, mas eu vou, porque de manhã eu orei. Eu disse, Senhor, acampa os teus anjos ao redor do meu carro. E eu creio que os anjos do Senhor estão aqui no meu carro. Chegou para vários lugares difíceis e perigosos, mas eu vou porque eu sei que o Senhor disse que estaria comigo, Ele garantiu isso. Então quando nós oramos a Deus, nós andamos seguros. Não estou estimulando você a desafiar a Deus, nem ninguém, nem nada. Mas estou dizendo que você, quando tem vida com Deus, você anda tranquilo e seguro. Você consegue ter paz no momento de grande perturbação. Que a oração, ela nos tranquiliza, ela nos assegura. Quando você tem essa constância em orar, em conversar com Deus, em investir tempo com Deus em oração, você sabe que tudo que você vai resolver, quem vai dar na frente é o Senhor. Quem vai conduzir é o Senhor. Tenha o final que tiver, Deus estará conduzindo e Ele será glorificado. O ruim é quando a gente não está orando. É muito ruim. Ele se sente bem que meio que sozinho, né? Confia no homem, o homem falha com você.
No fim das situações elas dão o contrário. A melhor coisa, a igreja do Senhor precisa entender que a oração é a maior arma que a gente tem. E ela não é e não deve ser controlada pela nossa carne. Ela não deve ser domesticada por a vontade que nós temos de orar ou não. Nós é que precisamos dominar a nossa carne, sacrificar a nossa carne e pôr ela de joelhos diante de Deus, para que assim nossa carne comece a ser disciplinada. Eu conheci um irmão que ele conseguiu jejuar 40 dias sem comer, só bebendo água, sob supervisão médica. E ele contando para mim, descrevendo para mim como foi terrível. Ele não foi lá e jejuou 40 dias, não. Ele foi lá e jejuou 3 dias. E foi aumentando. E quando ele chegou a 40 dias, ele disse: olha, Zé, o negócio fica muito diferente. Sua mente se abre. Você fica uma pessoa totalmente diferente. Você fica muito sensível às coisas de Deus. Você fica muito pronto a fazer aquilo que a palavra do Senhor diz. Você tem uma disposição de alma, de corpo totalmente diferente. A gente se entope de alimento o dia todinho. O corpo da gente, gordura ali, gordura aqui. A gente não sabe o que é isso. A gente começa a sacrificar a nossa carne. Isso começa a trazer benefícios, meus irmãos, profundos em nós. E se a gente começar a sacrificar a nossa carne na oração e colocar nela um domínio que Deus nos dá, para que a gente ore e faça da oração uma grande arma para a gente lidar o dia a dia e as nossas grandes batalhas serem vencidas. Quando a gente orar e orar com mais intensidade, nós vamos experimentar, meus irmãos, coisas muito maiores da parte do Senhor. Amém. Glória. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: é tempo de você lutar contra a sua natureza carnal. Vencer ela dia após dia e orar mais. Aleluia. Você vai dormir em algum momento, Deus vai lhe acordar. Aí você precisa estar consciente de que sua luta contra a carne ela existe. A Bíblia diz que carne e espírito não se unem, são opostos entre si. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza carnal e todo dia vencer ela um pouquinho mais. Vencer ela um pouquinho mais. Se cada dia você for lutando com ela, sacrificando ela, você vai orando mais, ela vai sendo vencida mais e assim Deus vai sendo glorificado. Amém? Amém. Em segundo lugar, eu quero dizer para os irmãos que é tempo de orar mais, porque lutas maiores virão. Como é que a gente vai suportar lutas maiores sem o poder necessário para suportá-las? E aí, Deus não quer o seu povo desesperado. Deus não quer o seu povo com a mão na cabeça e saber o que fazer. Deus quer você saber o que vai fazer. Amém. Glória. Deus quer você muito bem centrado, porque você tem se preparado na oração. Você está utilizando a arma que você tem para suportar o que vai vir pior e mais pesado. Os dias são terríveis, né? E a gente fica pensando como serão os dias dos nossos filhos, nossos netos. Como serão esses dias? Precisamos orar, precisamos cultivar uma cultura de oração em nossa casa, em nossos dias. A gente precisa impregnar isso lá. Senão, sem oração, a gente não vai ter o poder suficiente para vencer esse momento. Jesus insistiu. Eu sei que nossos filhos às vezes estão cansados, com sono, mas tem que orar. A criança não ora sozinha. Tem que orar com ela. Tem que ter alguém orando com ela. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer da prática da oração uma coisa natural dentro da nossa casa. Ninguém come sem comer, ninguém sai sem orar.
Sabe? Ninguém se levanta assim, olha, nós temos que ter uma prática cultural na nossa casa, é isso aí. Que quanto mais a oração for presente na nossa casa, mais poder Deus vai dar graça para a gente suportar o que vai vir aí. Em terceiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que é tempo de orar mais, porque se não orarmos, a carne e o pecado vai dominar a nossa vida. Você pode ser um crente consagrado hoje, mas se você não orar mais, amanhã você vai estar um crente mais fraco. E o pecado vai começar a dominar, tomar mais espaço na sua vida, e você vai ficar dominado lá por essa grande, terrível natureza carnal e o pecado. Nós precisamos orar mais, porque se a gente der lugar ao sono, a gente vai dormir e vai roncar. A gente precisa orar mais e insistir contra a carne, para que ela não nos domine, para que ela não tome espaços maiores em nossa vida. Por fim, eu quero dizer aos irmãos que é tempo de orar mais, porque não há outra forma de vencer as grandes lutas, só através da oração nós iremos vencer as maiores lutas. Jesus orou 3 vezes, se levanta da oração confortado. Lucas, no seu evangelho, diz que Deus enviou anjos ali para confortar o seu filho. Jesus levantou-se da oração, fortalecido, pronto para encarar o Calvário, sabendo que o Pai estaria com ele em todo momento. Amém. E é isso que Deus tem para mim e para você. Deus deseja que você use a oração como forma de criar e vencer as mais duras e pesadas batalhas. Deus desperte o seu coração, para você entender que você é o inimigo número 1 da sua vida de oração. Não é por causa de ninguém nem de nada, porque a nossa natureza ela precisa ser enfrentada. Precisa sacrificar ela, precisa martelar ela, crucificar ela na cruz de Cristo, para que assim Deus possa ser glorificado no nosso corpo. Amém? Amém. Eu tenho certeza que muitos de nós gostaríamos, sonharíamos de ter uma vida de oração bem melhor. Mas a nossa carne não deixa. Essa carne não quer. Mas a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. E se a gente vive pelo Espírito, a carne ela vai começando a perder espaço. Então de hoje para amanhã você já pode ser um crente que melhora. Combate com a sua carne. E tenha uma atitude diferente. Não deixe a sua carne dizer se você vai orar ou não. Não deixe sua carne recular sobre a oração. Isso vai gerar morte. Mas se você conseguir transpassar essa fronteira com a graça de Deus e orar, com certeza o Mestre vai estar ao seu lado para lhe abençoar em nome de Jesus. Mesmo cansados, mesmo enfadados da luta do dia, lembre-se que os pés de Jesus é o lugar que você não pode abrir mão. Você tem que estar lá, porque lutas maiores virão, porque a nossa natureza é má e a gente não pode se guiar por ela, porque a oração é a única arma que a gente tem de maior eficácia contra todas as nossas dificuldades e lutas e provações que vamos passar. Portanto, entregue-se a Deus em oração. Comece a ter momentos com Deus. Enfrente isso. Não adianta dizer, eu não tenho tempo, pastor. Tem tempo sim, está mentindo. John Piper, teólogo, pastor, pregador atual dos Estados Unidos, ele tem pregado a seguinte questão: no dia do juízo, será revelado que nós tínhamos tempo suficiente para ficar em redes sociais horas e horas e não falamos com Deus em oração. O dia do juízo será o dia em que será provado que todos nós tínhamos tempo demais e não oramos. E o Brasil é um dos países que mais se tem questão do celular, das redes sociais. Nós somos um dos países que mais navega na internet.
A gente é um país muito tempo. E a gente tem que usar esse tempo precioso para estar lá, no lugar da presença de Deus. Amém. Para falar com Ele, conversar com Ele. Quem não tem sabedoria, recebe lá. Quem tem força, recebe lá. Tudo que a gente precisa lá, o Senhor tem para nos abençoar. Em nome de Jesus, nossos joelhos estejam dobrados pelo poder do Espírito, para inclinarmos em oração e vivermos uma vida santa, cada dia mais diante do nosso Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, mesmo você cansado, mesmo você com preguiça, mesmo você exausto, Deus vai lhe chamar para orar. Amém. Glória. Deus vai lhe convidar para orar. Ele chamou os discípulos. Esse convite se estende a todos nós. Amém. Fale com Deus. Tenha uma vida com o Senhor. Que isso vai radicalizar e impactar a sua vida poderosamente. Amém? Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações. Não nos deixe, Deus, levar uma vida como se a gente não tivesse condições de falar contigo sempre, diariamente. Não nos deixe levar uma vida, Senhor, fria, seca, sem graça, tendo em Tua presença na oração um deleite glorioso de bênção nos esperando. Senhor, renove a Tua igreja, renove o Teu povo, Pai, com a força do Teu Espírito, para que possamos abrir mão da nossa carne, abrir mão das nossas vontades e reconhecer, prostrar diante do Senhor, que nós dependemos do poder do Senhor. Dependemos do Senhor para tudo que vamos fazer nesta vida. Senhor, ao ajoelharmos diante de Tua presença, que isso seja, aleluia, a declaração da nossa alma. Pai, eu dependo de Ti. Por isso a gente precisa vencer a carne. Por isso a gente precisa passar por cima dela e negá-la e se render a Ti em oração. Aleluia. Mesmo que fiquemos ali somente parados, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Às vezes a oração é mais em ouvir do que em falar. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para que as lutas que virão hoje, o Senhor tenha como nos fortalecer. Os desafios que virão, que são maiores do que os que estão hoje, sejam, ó Deus, hoje na Tua igreja, preparados, força nova, para que este povo tenha como vencer a luta do amanhã. Nós oramos pela nossa juventude, Pai, pelas nossas crianças, nossos adolescentes, a fim de que o Senhor os ajude a vencer a carne, ajude também aqueles idosos, aqueles que são trabalhadores exaustos, que trabalham e chegam em casa, Senhor, muitas vezes vencidos pelo cansaço, querem só cama e dormir. Ajuda-nos, Senhor, como os homens e mulheres que são de natureza pecaminosa, inclinadas ao mal, tendenciosos àquilo que é próprio do corpo. Ajuda-nos, ó Deus. Pois Tua palavra nesta noite nos diz que aquilo que se inclina para a carne leva à morte. Não nos deixe, meu Deus, nos inclinar diante da nossa carne, fazendo o que ela quer. Nos ajuda, Senhor, a orar, contrariando essa vontade carnal, para que a nossa oração chegue da glória e o Senhor mande resposta e renovo em tempo oportuno. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor olha essas palavras desta noite, palavras de muita cautela na vida da Tua igreja. Não nos deixe, Senhor, ser guiado pela nossa carne. Quanto à oração, Senhor, nos ajuda a orar, nos ajuda a estar em oração, Deus, mesmo quando a carne não quer, mesmo quando a carne está pesada.
mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não são favoráveis. Ajuda-nos a orar. Assim como o Senhor insistiu, ó Pai, com os discípulos, em levá-los a orar. Não desiste de nós, Pai Santo. Não desiste da tua igreja. Ajuda esses irmãos a continuarem sendo incomodados. O Senhor vai incomodá-los para que eles vivam em oração. Porque o Senhor sabe que nós dependemos disso, de conversar contigo, Pai. O Senhor sabe que a gente é fraco, muito vulneráveis ao mal, ao pecado, à carne. Tem pessoas que estão aqui hoje, Senhor, e estão na condição que estão, porque o pecado, a carne em si, tem feito a gente perder muita coisa de Deus. Oramos nesta noite, Senhor, pedindo do Teu Espírito Santo. Ó Deus, insista em nosso coração, em nos trazer à tona a preocupação de estar sempre orando. Aleluia. Não nos deixe, meu Deus, nos entregar a nossas vontades carnais. Ajuda-nos, Senhor. Seja com o Teu povo. Levanta a Tua igreja a orar hoje, para que amanhã a gente tenha força sobrando para combater a luta, o bom combate que vem entre nós. Ajuda esta igreja, Senhor, esse pai, essa mãe, ó Deus, essas famílias aqui representadas, para que elas estejam fortemente, Senhor, se enchendo das suas reservas, da palavra, da oração, para que os dias maus não nos derrubem. Quando os dias maus chegarem, nós possamos estar revestidos das armaduras de Deus, revestidos do bom combate, da boa fé, da piedade, da justiça. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de oração. Nos dá graça para que a nossa carne seja sacrificada, vencida em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor nos dê autoridade, domínio próprio, para negarmos a nós mesmos, para lidarmos com a nossa carne de maneira subjugando-a àquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, ajuda esse irmão que quer ter uma vida de oração, Pai. Ajuda essa irmã que quer ter essa vida de oração, mas a carne não deixa. Ajuda, Senhor. Ajuda, Tu ajudaste os discípulos, ajuda Teu povo aqui hoje, para que Teu povo construa, meu Pai, uma vida de oração profunda, firme, e que sirva de grande bênção de reservas para o que virá. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos construir com o Senhor um lugar apropriado de oração, momentos de profunda entrega de um filho ao Pai amoroso. Nós Te louvamos, Deus, pela Tua palavra e pedimos que a bênção do Teu Espírito venha estar sobre a Tua igreja, renovando-nos para estarmos em oração constantemente, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos voltar daquele canto.